Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. Quero ouvir tua palavra que transforma meu viver, para cantar uma canção nova para o mundo. Fala, Senhor, eu quero te escutar. 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 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para a outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Então alguns mestres da lei perguntaram: esse homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? É mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te e anda. Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. Mais uma vez, o julgamento. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente, vai cantar o salmista. Você traz essa certeza no seu coração de que o julgamento do Senhor é justo, é correto? Você terá essa certeza no seu coração se você realmente trazer Jesus como Senhor da tua vida e do teu coração. Foi muito providencial este cântico de entrada, que representa para nós exatamente, nós cantamos e rezamos com este cântico, o senhorio de Jesus. Para que Ele reine em nossas vidas, para que Ele reine em nossos corações. Por isso que nós precisamos trazer essa certeza. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente, porque se assim essa certeza nós trouxermos em nosso coração,
em nossas vidas, nós não iremos perecer na nossa fé, mas nós vamos acreditar em tudo aquilo que é a ação de Deus na nossa vida e no nosso coração. Até mesmo na agitação do mar, do barco, que muitas vezes, a gente se desespera, porque talvez parece que o barco, o sentimento que nós trazemos em nosso coração, é que o barco vai afundar e que Jesus está dormindo, mas Ele não está dormindo, Ele está atento às nossas necessidades. Ele quer muitas vezes, em algumas situações das nossas vidas, testar a nossa fé. Nós vamos viver algumas coisas nas nossas vidas para que nós possamos aprender a valorizar Deus na nossa vida. Para que nós, por causa disso, por causa daquilo, nós não venhamos a deixar o caminho do Senhor. Meu irmão, minha irmã, na nossa fé cristã, nós precisamos caminhar segundo o coração de Deus. E nós não podemos deixar este caminho de forma alguma. Nós precisamos ser fiel e ser fiel até o fim. Porque o que Deus tem para nós é eterno, é o céu. Por isso que nós precisamos andar na fidelidade do Senhor. Não trocar o nosso Deus por causa das dificuldades por um outro Deus. Porque simplesmente eu desejo trilhar os meus próprios caminhos, fazer as minhas próprias vontades, realizar os meus próprios desejos. Mas será se as minhas vontades, os meus desejos condiz com aquilo que são os mandamentos do Senhor, que é a vontade do Senhor? Meu irmão, minha irmã, nós precisamos a cada dia permitir com que Jesus, Ele seja o Senhor da nossa vida, para que nós não venhamos a se desviar do caminho do Senhor. Justiça e verdade precisa fazer parte da nossa vida, mas isso tem um preço muito alto a ser pago, principalmente no mundo em que vivemos, no mundo atual, onde as pessoas não querem seguir a vontade de Deus, o caminho do Senhor. E quando se levanta alguém, um profeta do Senhor, para anunciar nosso Senhor, ou para denunciar os erros, as pessoas não acolhem, as pessoas não entendem, e muitas vezes perseguem o profeta do Senhor. E isso não é de hoje, isso já vem desde o Antigo Testamento. Na primeira leitura de hoje, Amós, ele é ameaçado de morte porque estava incomodando o rei de Israel, Jeroboão. Veja que Amós estava incomodando o rei de Israel. Ele não estava incomodando um rei pagão, não. Ele estava incomodando um rei de Israel, Jeroboão. Amós fala que se as injustiças continuassem no meio de Israel, todos iriam sofrer os efeitos de todo o mal cometido. E veja que Amós, ele fala exatamente do exílio, caso o rei e o povo de Israel não voltassem o seu coração para o Senhor. Por isso Amós foi alertado por Amazias de que, se não se calasse, iria ser morto pelo rei. Veja, meu irmão, o que acontece com aqueles que querem anunciar o nome do Senhor, com aqueles que querem anunciar a verdade, a justiça, e querem viver essa justiça, querem viver essa verdade. As pessoas do mundo não aceitando a justiça de Deus, não aceitando a verdade de Deus, querem matar os profetas do Senhor, querem matar aqueles que são enviados pelo Senhor, e que deseja viver uma vida coerente, uma vida santa. Por isso que o padre também começou no início desta missa, coragem. E também Jesus começa no início deste evangelho, coragem. Nós não podemos ter medo de viver aquilo que é coerente, aquilo que é a vontade do Senhor. Diante das nossas misérias, mesmo diante dos nossos pecados, mesmo diante das nossas limitações, meu irmão, minha irmã, nós acabamos de cantar e pedir perdão ao Senhor, misericórdia, Senhor. Mas quando o nosso coração se arrepende e nós voltamos no nosso ser para o Senhor vem em nosso auxílio. O problema é quando o ser humano ele não quer se arrepender dos seus pecados, porque acha que está certo, porque acha que as suas atitudes
estão certas, que a sua conduta está certa. Meu irmão, a conduta correta e certa são aqueles que seguem os preceitos do Senhor, a justiça, a verdade. Tudo aquilo que sai daquilo que é o caminho do Senhor não provém de Deus, provém do maligno. E Deus está hoje nos chamando a viver uma vida coerente, a nos converter, a mudar de vida. Nós não podemos fazer igual o povo da antiga aliança, que foi cometendo o mal no caminho da sua caminhada, claro, o caminho da sua caminhada, foi cometendo erros em seu caminho. Nós não podemos fazer isso. Nós precisamos buscar uma vida de conversão, uma vida segundo o coração de Deus. Irmãos, vejam que Amós, ele não se intimidou. Amós, ele não se intimidou, permaneceu firme em sua missão e foi em frente com o seu propósito de reassumir o compromisso profético recebido por Deus. Porque ele sabia que Deus estava com ele. Porque foi o Senhor que tirou ele lá, aquele pequeno pastor que cultivava sicômoros. Acho que é isso a palavra. Tirou aquele pobrezinho que talvez ninguém desse ouvido a ele. Colocou palavras nos lábios de Amós. E Amós enfrentou nada mais, nada menos do que o rei de Israel. Para que se convertesse, para que mudasse de vida. E Amós, ele era bem firme, ele falou: olha, se vós, ó rei, junto com o povo de Israel não se converter, vocês serão exilados. Meu irmão, nós precisamos ter uma vida de conversão, isso também é para nós. Precisamos ter uma vida segundo o coração de Deus, uma vida coerente, para que o mal não recaia sobre nós. Todo o tempo o Senhor está nos convidando, nos chamando a uma mudança de vida, a uma vida de conversão, para que o mal não aconteça conosco. Não perca o seu tempo, busque em Deus essa força, essa coragem, essa determinação. Veja o que nos apresenta o evangelho de hoje, que faço questão de trazer para você. Vai dizer bem assim: naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para a outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Coragem, porque os teus pecados estão perdoados. Meu irmão, minha irmã, Deus lhe perdoa os nossos pecados, porque muitas vezes os nossos pecados vai acarretando, vai nos pesando de tal forma sobre os nossos ombros, que nós vamos adoecendo, que nós vamos vivendo uma vida tão torta, uma vida tão errada, que a gente muitas vezes nos tornamos paralíticos espiritualmente falando. Por isso que Jesus primeiro não falou para este homem: levanta-te e anda, os teus pecados estão perdoados. Meu irmão, minha irmã, Deus no seu infinito amor, na sua infinita misericórdia, Ele enviou o seu Filho Jesus exatamente para perdoar os nossos pecados. Os nossos pecados recaíram sobre Ele. As nossas culpas recaíram sobre Ele, para que nós não pagássemos o peso dos nossos pecados. Mas nós precisamos assumir isso na nossa vida e no nosso coração. Então alguns mestres da lei pensaram: este homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos dele, disse: por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados? Ou dizer: levanta-te e anda? Assumamos isso em nossas vidas.
Assumamos, meu irmão, essa oportunidade que nosso Senhor nos dá de uma verdadeira conversão, de uma verdadeira mudança de vida, nos arrependendo dos nossos pecados, para que não venha a acontecer conosco como aconteceu com o povo de Israel, que não somente uma vez, mas 2, 3 foram exilados por causa dos seus pecados, porque saíram do caminho do Senhor, porque já não mais ouviam a voz do Senhor, e uma vez não ouvindo a voz do Senhor, não seguiram os decretos do Senhor. E aí vieram as consequências. Os seus inimigos os atacaram, e porque os inimigos os atacaram, levaram eles como escravo novamente. O povo foi exilado. Mudança de vida, conversão. Não permita, meu irmão, minha irmã, que os homens deste mundo maus escravize a sua vida, mas professe a sua fé católica, apostólica, romana. Professe para o mundo o Deus que você adora, que nós adoramos, nosso Senhor Jesus Cristo, que vem a todo momento em nosso auxílio e em nosso socorro. Vem para nos curar, para nos libertar de toda paralisia espiritual, de tudo aquilo que nos impede de darmos passos concretos rumo à vontade do Senhor. E muitas vezes trava a nossa vida e nós não conseguimos nem mesmo desempenhar um papel social ainda neste mundo. Meu irmão, minha irmã, Deus não nos abandonou. Nessa barca agitada, Deus não está dormindo, Ele está atento às nossas necessidades, às suas necessidades. Mas tenhais fé, acreditais na ação de Deus na tua vida e no teu coração. Eu preciso acreditar, você precisa acreditar, para que a libertação aconteça, para que a cura aconteça, para que você volte a andar, para que você volte a enxergar, para que você volte a falar, para que você volte a fazer aquilo que é a vontade do Senhor neste mundo. Porque o que o mundo precisa é de nosso Senhor Jesus Cristo. O que o mundo precisa é se converter. O que o mundo precisa é de uma verdadeira conversão e mudança de vida. É isso que o mundo precisa, meu irmão, minha irmã. E nós precisamos testemunhar para o mundo, nós como cristãos, através do nosso testemunho de vida. E continua o evangelista hoje: pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Meu irmão, é isso que Deus quer fazer com cada um de nós: nos devolver a verdadeira dignidade de filhos de Deus, nos devolver a verdadeira dignidade de homens de Deus, segundo o coração do nosso Senhor. Deus quer nos devolver a vida. Se nós achamos que nós estamos vivendo neste mundo tão maldoso, tão cruel, que tirou o seu olhar do Senhor, um mundo tão corrupto, que não está nem aí para as leis do Senhor, que não está nem aí para as vontades do Senhor, mas nós precisamos nos converter, nós cristãos, precisamos dar esse testemunho de um verdadeiro cristão autêntico. Nós precisamos, com o nosso testemunho de vida, mas nós precisamos, para que o mundo se convença, nós precisamos em primeiro lugar nos converter e nos convencer da verdade de Cristo em nossas vidas. Você está convencido das verdades e da justiça do Senhor sobre a face da terra? Pense nisso. Permita com que Deus seja o Senhor da tua vida, seja o teu Deus. Ele quer de nós que nós nos convertemos, que nós possamos mudar da nossa conduta negativa, pecaminosa, do nosso erro, e voltemos a viver um caminho reto, correto, segundo o coração de Deus. Mas nós só seremos capazes de viver e fazer isso, realizar isso, se eu for capaz de ouvir a voz de Deus, e uma vez ouvindo a voz de Deus, me convertendo, e uma vez me convertendo,
testemunhando esta graça para o mundo. É um processo interior de conversão. É um processo de dentro para fora. Eu escuto, acolho e transmito. É isso que Deus quer para cada um de nós. E aí, para finalizar esta homilia, vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Quando as pessoas verem a nossa verdadeira conversão, escute bem, a nossa verdadeira conversão. Não é uma conversão de que eu estou apenas na igreja. Não se esqueça do evangelho dos dias passados, que nem todo aquele que me chama Senhor, 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 entrará no reino dos céus. Mas aquele que põe em prática a vontade do Pai que está nos céus. Esse sim existe, nesse sim existe uma verdadeira conversão. E são esses que Jesus conhece. Portanto, meu irmão, para encerrarmos, vamos cantar este cântico, rezar apenas um momento, depois nós iremos rezar mais um pouco no momento de adoração, para que Deus faça e complete em nós, através deste cântico, essa obra que Ele já realizou, está realizando durante toda essa Santa Missa. Cantemos. E vendo Jesus a fé que eles tinham, Ele disse: coragem. A sua fé, meu irmão, e a minha fé é capaz de mover as situações. Vamos pedir a Deus que nos dê fé nessa noite. Meu Senhor e meu Deus, cante isso. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta minha fé, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta minha fé. Dai-me uma fé viva. Dá-me uma fé viva. Dai-me uma fé nova. Dá-me uma fé nova, traduzida na vida, traduzida na vida. É o nosso testemunho, segundo o coração de Deus. No amor pelos Quando nós amamos, o mundo começa a acreditar na ação de Deus. Dá-me uma fé viva. É através daquilo que nós transmitimos, com os nossos gestos, com as nossas atitudes. Dá-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. Obrigado, Senhor Deus, por esta graça. Essa graça, Senhor Deus, de sentir o seu amor, de sentir, Senhor Deus, essa sua misericórdia sobre cada um de nós. Obrigado, Senhor Deus, por este amor que nos contagia nesta noite, o amor que provém do seu coração, o amor justo, um amor misericordioso que deseja que todos os homens vivam segundo o seu coração, que deseja que todos os homens se salvem e vivam para uma vida eterna, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esta noite, por esta graça, Senhor, por tudo isso que o Senhor realizou em nossos corações e está realizando, Senhor, por esta obra nova, Senhor Deus, que o Senhor está realizando em cada coração, em cada lar que nos acompanha, por todo o sistema Canção Nova de comunicação, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, por esta fé que o Senhor renova nesta noite, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse desejo de mudança de vida, de conversão, que o Senhor concede a cada um de nós. Obrigado, Senhor Deus, por esta paz e por essa tempestade. Essa tempestade que se acalmou, Senhor, em muitos corações. Bendito e louvado sejas
o teu santo nome. Para encerrarmos, dá-me uma fé viva, dá-me uma fé nova, traduzida na vida, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. dai-me uma fé viva, Dá-me uma fé viva, dai-me uma fé nova, dá-me uma fé traduzida nova, na vida, traduzida na vida, traduzida na vida, testemunhada testemunhada pelo amor pelo nosso irmão. no amor pelos irmãos. Louvado seja nosso Senhor e Rei Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nós vamos agora para o